A graça e a paz do nosso amado querido Salvador Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma reflexão bíblica com o seguinte tema: a restauração do povo de Deus. Nós faremos nesse momento a leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Você pode acompanhar conosco a leitura do texto sagrado, das Santas Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Nos diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e os farei sair dela, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles.
e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus mandamentos e os observarão. Habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e os multiplicarei. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Olha que texto lindo, irmãos. Quando você ler o livro do profeta Ezequiel, você pode dividir esse livro em 4 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao versículo 3, nós temos o chamado do sacerdote Ezequiel, o profeta Ezequiel, que profetizou em um período muito caótico, em um momento de crise espiritual, moral, no meio de uma geração que estava ali na Babilônia, escravo. Então Deus levanta os seus profetas, e dentre eles o profeta Ezequiel, que era um sacerdote, mas não havia exercido o sacerdócio, pois estava na Babilônia, e lá na Babilônia não havia templo, não havia todo aquele ritual sacerdotal. Então Deus o chama para ser profeta. A segunda divisão do livro de Ezequiel, a segunda parte, é o juízo de Deus sobre o seu povo, sobre as tribos de Israel, por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa que eles se desviaram das leis de Deus e eles se misturaram com as outras nações. E o chicote de Deus, eles não ouviram a voz de Deus, eles não aproveitaram a oportunidade do amor de Deus, e agora eles tiveram que provar do chicote, do açoite de Deus, chamando-os ao arrependimento. Essa segunda parte vai do capítulo 4 ao versículo 24. A terceira parte do livro de Ezequiel é o juízo de Deus contra as nações pagãs, vai do capítulo 25 ao 32. E a quarta parte desse livro é a restauração do povo de Deus, que vai do capítulo 33 ao 48. Então o capítulo 37 de Ezequiel está inserido nessa quarta parte, que trata sobre a restauração do povo de Deus. E aí, meus irmãos, a título de introdução, nós percebemos que a crise é um tempo de oportunidade. Se você ler, por exemplo, os grandes avivamentos da história, todos eles, a maioria deles, por assim dizer, começaram em tempos de crise, em tempos de profunda sequidão espiritual e abandono da fé. Quando Deus levantava um pequeno grupo de homens e mulheres de oração, e ali eles, através do discernimento espiritual, eles olhavam e viam o estado espiritual da igreja. E eles, movidos pelo Espírito Santo, eles começavam a orar, eles começavam a buscar a Deus, eles começavam a clamar a Deus em orações, em jejuns, e se voltavam em arrependimento para com o Senhor. E o Senhor Deus então trazia um tempo de avivamento, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a um momento caótico em que muitas vezes o povo de Deus passou na história da igreja. Nós estamos vivendo um tempo de crise na nossa nação brasileira. Ninguém pode negar essa realidade. Nós estamos vivendo um tempo de crise na área política, na área moral, na área espiritual. E a igreja evangélica também está vivendo um tempo de crise. Se você olhar para a igreja, você vai perceber isso. Você vai ver que muitos estão se envolvendo com o mundanismo. O pecado está entrando no meio da igreja. As coisas estão... Me parece que muitos estão pensando que é normal. Muitas coisas que acontecem no nosso meio. Nós não vamos pontuar aqui, porque nós... teríamos que ter muito tempo para isso, mas se você olhar o quadro em uma visão espiritual, você vai perceber que a igreja do Senhor, que a igreja evangélica está em crise. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia.
quando o povo de Israel, então, meus irmãos, estava como um vale de ossos secos. Porém, essa crise, ela não impede com que a mão de Deus haja em favor do seu povo escolhido. A crise, a terra pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. Deus não está em crise, o Senhor Jesus não está em crise. E somente Deus pode realizar um milagre e pôr a igreja, a nação de Israel em pé, e também só Deus pode trazer um avivamento para nós, para a igreja contemporânea. Só o Senhor Jesus pode trazer de volta a identidade, despertar os crentes para uma vida piedosa e santa. O objetivo então dessa reflexão, primeiro, é nos mostrar que nós não podemos nos levantar diante de Deus no nosso próprio esforço. Segundo, que se Deus não agir nas nossas vidas, nós estamos completamente perdidos, meus irmãos. Terceiro, o objetivo dessa mensagem é mostrar que muitos cristãos estão vivendo como esse vale de ossos secos, sem vida espiritual, sem um vigor espiritual, estão desfalecendo, estão mortos espiritualmente, já não há mais fervor de Deus no coração deles, já não há mais sede, fome por Deus, pela sua palavra, pela uma vida piedosa, pelas coisas espirituais. E em quarto lugar, o objetivo dessa mensagem é mostrar que só Deus pode restaurar, curar os seus eleitos, o seu povo escolhido. Então nós vamos dividir rapidamente aqui este capítulo 37 em 6 partes. A primeira parte é a necessidade de restauração. A segunda parte é o agente da restauração. A terceira parte é o instrumento da restauração. A quarta parte é o processo da restauração. A quinta parte é os resultados da restauração. E depois, na sexta parte, nós faremos uma conclusão e uma aplicação. Fique conosco até o final desse áudio e ouça a palavra de Deus. A restauração do povo de Deus. Primeiro, a necessidade de restauração. O povo de Deus estava desprovido de vida. Se você olhar todo o relato bíblico, os profetas, eles mostraram a realidade espiritual de como estava o povo de Israel. Por exemplo, o profeta Isaías, ele já tinha contemplado a vida espiritual do povo de Israel. E ele disse: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías, ele profetizou, ele vaticinou e ele disse: vocês estão enfermos, vocês estão doentes, da cabeça aos pés. Não há nada sadio em vocês, vocês estão podres, vocês estão mortos. Então Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir a voz do profeta. Ninguém creu na mensagem do profeta Isaías. Se você ler, por exemplo, também o livro do profeta Amós, ele também olhou e ele viu que o culto do povo estava sem vida, que as músicas eram apenas barulho aos ouvidos de Deus, antropocêntricas, cânticos voltados para o homem e não para adorar o caráter santo de Deus. O profeta Amós viu isso, os cultos eram vazios, sem vida. Uma liturgia morta, só um padrão monótono, não havia vigor, não havia verdade no culto. O povo honrava, louvava a Deus com os lábios, mas o coração, a conduta do povo estava totalmente longe de Deus. E o profeta Amós também chamou o povo para se voltar para Deus, e eles não quiseram ouvir. Se você ler o livro do profeta Oséias também, do mesmo jeito, o profeta Oséias viu a infidelidade do povo, a instabilidade espiritual do povo, sua depravação moral, e chamou o povo ao arrependimento, e mais uma vez eles não deram ouvido. E todos os profetas falavam, todos os profetas viam a realidade da crise que o povo de Israel estava enfrentando, mas eles não queriam ouvir. Era um povo rebelde, de coração duro.
E aí o profeta Miqueias, no seu livro, ele conclui que o povo estava enfadado de Deus, o povo estava enfadado com Deus, estava cansado de viver a vida com Deus, e eles queriam então estar no templo, mas ao mesmo tempo eles queriam se deleitar nas coisas do mundo, nos seus prazeres pecaminosos. Por isso eles não davam ouvido à voz de Deus, porque o pecado endurecia o coração. Eles queriam ouvir mensagens que massageassem os seus egos. Eles queriam ouvir mensagem que permitissem que eles permanecessem nos seus pecados, mas ao mesmo tempo servindo a Deus. E isso não é possível. E a gente vê o profeta Jeremias no seu livro também chorando, lamentando. Ele escreve o livro de lamentações. Por quê? Porque ele vê o povo abandonando a Deus, o manancial de águas vivas. E eles estão cavando para si cisternas rotas. Deus então falou muitas vezes, milhares de vezes com o seu povo. Deus chamou o seu povo, Deus disciplinou o seu povo, Deus exortou o seu povo. Mas o povo tinha os ouvidos tampados para não ouvir a Deus. Havia comichão nos seus ouvidos. Como diz o apóstolo Paulo, nos últimos dias, muitos querem pastores e doutores segundo as suas próprias vontades, mas não querem ouvir a verdade de Deus, porque dá comichão nos ouvidos. É as pregações do coach, mensagens que exaltam o homem e não confrontam os seus erros, os seus pecados, e não os chamas ao arrependimento, a uma vida nova, a uma vida de transformação, de renúncia, de luta contra o pecado. Mas o povo tinha os ouvidos tampados para ouvir a Deus. Então Deus várias vezes demonstrou o seu amor de muitas maneiras, de muitas formas. Mas o povo não fazia caso do grande amor de Deus. Então Deus enviou o seu açoite. Deus enviou o seu chicote, a sua disciplina, a sua espada, a sua vara. Então Deus permitiu que duas maiores nações da época, que era a Síria e a Babilônia, levasse o povo de Israel cativo. O profeta Jeremias tem um momento que ele está orando para Deus não permitir que isso aconteça, e Deus então diz para o profeta Jeremias: se levante, eu não vou ouvir a sua oração, o meu povo será assim cativo. Deus agora está usando o chicote da disciplina, da correção, para corrigir, para tirar a idolatria, a prostituição, o misticismo do coração do seu povo rebelde, ingrato. Não é diferente nos dias de hoje, meus irmãos. Nosso Deus é imutável, Ele continua corrigindo, Ele continua exercendo o seu juízo contra o seu povo. Quando o povo de Deus não se volta para o Senhor, quando a igreja se mundaniza, quando a igreja perde a sua identidade, não ama a Deus, não é fiel a Deus, Deus exerce então o seu juízo contra o seu povo, a sua vara, a sua espada. Então os inimigos, a Síria e a Babilônia, levam o povo cativo. E aqui o contexto é o cativeiro babilônico, onde o profeta Ezequiel está profetizando. E o profeta Ezequiel, então, ele vê o progresso do mal. Ezequiel vê as consequências de tamanha desobediência e rebeldia contra Deus. Eles agora estão colhendo o fruto amargo do pecado. O pecado não apenas está doente, o povo, melhor dizendo, não apenas está doente, mas o povo está morto, num estado de deteriorização. Eles estão secos, eles estão sem vida, eles estão sem esperança. Essa é a necessidade, era a realidade do povo naquele contexto. Se você ler o versículo 11, diz que os ossos secos eram toda a casa de Israel. No versículo 13 diz que eles já estavam enterrados em sepulturas. Eles estavam mortos, eles estavam sem vidas, eles estavam sem vigor espiritual. E tudo isso por causa do pecado, tudo isso por causa da rebeldia, tudo isso porque eles se afastaram do Senhor, porque eles eram religiosos, mas as suas vidas não eram santas e piedosas diante de Deus. Uma outra realidade é que o povo de Deus estava disperso, não havia comunhão, o pecado separa, o pecado divide, o pecado afasta as pessoas. O pecado, ele levanta muros que nos separam, feridas abertas.
a distância uns dos outros. Nós estamos próximos, mas não estamos juntos. Nós estamos juntos, mas não estamos unidos. Porque o pecado faz isso e o povo de Israel estava separado. As tribos estavam divididas. Havia guerra entre eles, havia divisões entre eles. Esse era o quadro que o profeta Ezequiel estava vendo. O povo de Israel, uma outra realidade é que o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, como o texto nos apresenta aqui. Muitos estão nessa condição hoje, sem vida, sem entusiasmo, sem alegria de estar na presença de Deus, na casa de Deus, orando, buscando, amando a Deus, lutando contra o pecado, falando das grandezas de Deus. Eles não têm prazer nas coisas do alto, apenas nas coisas desse mundo, no pecado, nas suas práticas pecaminosas. Sem a prática dos exercícios espirituais diários, do jejum, da meditação das escrituras, da oração, não se deleita no caráter santo de Deus. Muitos estão vivendo assim. Muitos estão dormindo sem o poder do Espírito Santo, estão ausentes da vida, abundantes, que Cristo promete a cada um de nós, estão ausentes, estão mortos, eles não desfrutam desse prazer, dessa alegria que há em Cristo Jesus. Muitos cristãos estão amando, imitando o mundo. Muitos estão com saudades do Egito, muitos estão com saudades das panelas, dos banquetes do Egito. Muitos estão brincando com o pecado, no adultério, na fornicação, na mentira, no engano. Mas estão na igreja, estão como vales de ossos secos, sem vida. E aí os nossos cultos são vazios. Pregações que precisam de esforços humanos, gritos e mais coisas para poder agitar, para poder mexer com a emoção do povo, mas não há transformação, não há um verdadeiro avivamento, que volte o povo para a palavra, que volte o povo à piedade, à santificação. Estão cansados de Deus e das coisas espirituais, tudo é enfadonho, o culto é enfadonho, a palavra é enfadonho, tudo é enfadonho. O povo de Deus manifestava sinais de que estavam mortos. Eu vou apresentar para vocês 4 sinais de morte espiritual. 4 sinais. Primeiro, um morto não tem apetite. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome e sede de Deus. Ele não tem prazer na meditação das escrituras, na oração. O culto é uma canseira para muitos crentes hoje. O morto não busca as coisas do alto em primeiro lugar. O que o atrai são os prazeres desse mundo, são as riquezas desse mundo. Um morto não tem apetite, é o primeiro sinal. O segundo sinal é que um morto é insensível. Deus fala, exorta, mas ele não escuta. São os surdos espirituais. Eles não se importam se estão indo para o inferno. Terceiro sinal, um morto não tem ação. O morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. Quarto sinal, um morto tem a ausência da vida abundante. O morto afasta as pessoas, a maridos, a famílias, esposa, filhos e pais que estão mortos, a igrejas que estão mortos, a pastores que estão mortos, a mulheres, casais, a líderes que estão mortos, obreiros, há uma classe na igreja que estão mortos, não tem ausência, já perderam a vida, não tem mais vida. Tudo isso é a necessidade. Quando a gente olha para esse quadro, a gente percebe que há uma urgência nessa restauração. Há uma urgência de um avivamento espiritual no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. O segundo ponto dessa pregação é o agente da restauração. Quem é o agente da restauração? Quem é que vai ao encontro do povo para trazer-lhe a vida? Deus. Deus, aleluia. Deus é quem toma a iniciativa da restauração, porque tudo provém de Deus. É Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos transforma, Ele é quem nos levanta dos mortos, é Deus, é Ele, não é o homem, não é programações de avivamentos, ajuntamento de pessoas. Muitas vezes a gente pensa que é nós que geramos o avivamento, a restauração, fazendo campanhas, fazendo grandes eventos, achando que isso vai mudar alguma coisa. Não, é Deus. Se Deus não agir, se Deus não operar, se Deus não manifestar o seu poder, irmãos, nós estamos perdidos.
É Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale, lá no versículo 2. É Deus quem pergunta ao profeta, lá no versículo 3. É Deus quem manda ao profeta profetizar. Toda a ação para levantar da morte espiritual o povo de Israel é iniciativa de Deus. Lê lá o capítulo 37. É Deus. Deus é quem manda o profeta. Deus é quem levanta. Deus é quem coloca a palavra na boca do profeta. É Deus que sopra o Espírito, é a palavra. Tudo é Deus. É Ele que é o agente da restauração. Deus é quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Os céticos, os incrédulos responderiam: jamais. Mas Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Se Deus quiser, os mortos se levantam. É isso que Ezequiel está dizendo. Senhor, se tu quiser, tu pode levantar. Se tu quiser, tu pode restaurar. Seja feita a tua vontade, tu és soberano, é o Senhor quem determina isso. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, Ele faz o que Ele apraz. Deus é soberano, Ele é o Senhor da igreja. E é Ele quem age de maneira milagrosa. Ainda que muitos digam, não há mais jeito, não há mais solução. Mas Deus é quem vai de encontro ao seu povo e Ele restaura. Então a pergunta é possível nossa igreja receber uma poderosa restauração? É possível a igreja ser cheia do Espírito Santo? É possível ter líderes que amem a Deus e suas famílias como exemplo para essa geração? É possível ter jovens santos? É possível ter uma família piedosa e de oração? É possível? Essas são as indagações, são as perguntas que nós fazemos diante do quadro que nós vemos. É possível a igreja amar os perdidos e ganhá-los para Cristo? A resposta é sim, é possível. Se Deus quiser, Ele levanta o caído, fortalece o fraco e traz um avivamento poderoso para a sua igreja. Você crê? Deus pode fazer isso. Terceiro ponto dessa mensagem é o instrumento da restauração. Primeiro, a necessidade da restauração. Segundo, o agente da restauração. E agora, o instrumento da restauração. Temos aqui dois instrumentos da restauração. Primeiro, a santa palavra de Deus, a Escritura. Não há restauração sem a palavra de Deus sendo pregada fielmente, sendo interpretada fielmente, sendo aplicada fielmente, sendo vivida na prática fielmente. Deus diz ao profeta: profetiza esses ossos, ouvi a palavra de Deus, está no versículo 4. Não é a palavra do homem, não são as ideologias de homens, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é a minha interpretação, não é o meu modo de pensar, mas é a palavra pregada fielmente, com autoridade e poder. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento. Hoje muitas igrejas têm abandonado a palavra. Hoje muitas igrejas têm ensinado outro evangelho, têm feito uma mistura, têm falsificado a verdadeira exposição bíblica. Tem muita gente pregando o que agrada aos ouvidos das pessoas, das multidões, mensagens do coach para massagear o ego, mensagens que não confrontam o pecado, que não chamam o povo a amar a Deus, a se arrepender dos seus pecados. Mensagens que são bíblicas, mas eles não querem pregar toda a verdade de Deus, eles querem pregar algumas porções da Bíblia que lhes são agradáveis. Porém, se nós queremos ver os mortos recebendo vida, se nós queremos ver uma igreja avivada, uma igreja santa, uma igreja crescendo, uma igreja piedosa, se quisermos verdadeiramente as verdadeiras conversões, transformações, de pessoas regeneradas, de pessoas transformadas, de pessoas que vivam verdadeiramente um evangelho, uma igreja saudável, viva, poderosa, nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos deixar de oba-oba, de movimento. Nós precisamos deixar o fogo estranho, emocionalismo e pregar a palavra, dar prioridade à palavra. Dá prioridade à exposição da Bíblia, de livros inteiros, das doutrinas da graça, porque há poder na palavra. Tudo quem faz é a palavra. Alguém perguntou a Martinho Lutero no século XVI sobre a reforma. Alguém disse: Martinho Lutero, como você pôde revolucionar com todo o poder da igreja romana? Ele responde: eu não fiz nada.
Tudo quem fez foi a palavra. É a palavra. Nós precisamos se voltar para as Escrituras, meditar na palavra, pregar a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. Irmãos, os princípios de Deus são inegociáveis. O segundo instrumento da restauração é a santa palavra de Deus, e o segundo é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra nesses ossos e sopra sobre eles, os ossos recebem vida. Está no versículos 5 e 9. Quando o Espírito Santo entraram neles, se formou um grande exército. Aleluia! Quando o Espírito Santo sopra, quando o Espírito Santo entra, ele traz vida. Foi assim lá na criação, foi assim na formação do homem, foi assim no início, no ministério de Cristo, foi assim no início do ministério da igreja primitiva. Precisamos do sopro do Espírito Santo para levantar os caídos e ressuscitar os mortos. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. É quem nos batiza no corpo de Cristo Jesus. Ele é quem nos introduz na igreja. É Ele que nos dá uma nova vida. É o Espírito Santo que transforma o caráter do homem. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do pecado. É Ele que traz o verdadeiro avivamento. É Ele quem restaura a igreja. Precisamos adorar o Espírito, precisamos andar no Espírito, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Em quarto ponto, o processo da restauração. Primeiro houve um ruído, um barulho, um ruído, agitação. Mas agitação, ruído, barulho não é restauração. Não se gera vida com gritos, com barulho, agitação, emocionalismo. Houve sim um barulho, um ruído, mas ali ainda não era toda a ação de Deus na restauração daquele vale, daqueles ossos que ali estavam. E Ezequiel, ele não confundiu agitação com avivamento, movimento com unção. Há muitas igrejas, muitos irmãos com barulho, pulam, sapateiam, gritam, mas não tem vida, mas não tem caráter, mas não tem comunhão com Deus, mas não tem amor, uma vida espiritual genuína, verdadeira. Então houve um ruído. B. O segundo processo da restauração. Houve um ruído primeiro, A. B. Houve um ajuntamento. Os ossos que estavam espalhados e dispersos se ajuntaram. Eles voltaram às suas origens, ficaram em ordem. Mas ainda eram ossos secos, sem vida, sem fôlego. Talvez ficaram satisfeitos com isso, mas Ezequiel não. Como um bando de esqueleto, como é que um bando de esqueleto vai lutar as guerras do Senhor Deus? Houve um ajuntamento, a gente confunde, a gente olha a igreja muitas vezes com alguns irmãos ali, alguns trabalhos acontecendo, a gente acha que já é tudo, não é. Precisamos de vida, precisamos receber o avivamento, precisamos de restauração. Às vezes nós estamos conformados porque algumas coisas estão funcionando na igreja e nos conformamos. Mas ainda há mais. Ainda há áreas profundas que precisam ser restauradas. Ainda há coisas que precisam se organizar, colocar em ordem na igreja. Precisa de vida. Houve tendões e carne. Agora, houve um ruído, houve um ajuntamento, agora houve tendões e carne. Agora eles tinham uma estrutura. Eles estavam de pé, mas ainda estavam mortos. Pareciam gentes. Podemos ter estrutura, doutrina, preceitos, mas mesmo assim nos falta vida. Podemos frequentar a igreja e mesmo assim sermos mortos. Temos estrutura, temos muitas vezes recursos, ou temos alguma coisa, temos uma aparência de que vai tudo bem, mas ainda está sem vida. Ainda falta muita coisa para acontecer. Houve pele. Agora eles tinham aparência, formosura, beleza, mas continuavam mortos. Eles eram cadáveres. Muitos passam a ser filhos de Deus. Fala como evangélico que continuam sem vida. Tem lá os adágios, né? De cristão, roupa, mas se veste como um cristão, vai à igreja, anda com a Bíblia, até canta, levanta a mão, mas estão sem vida, só de aparência, só tem aparência. Os fariseus, eles eram assim, bem bonitinhos por fora, mas estavam mortos como túmulos caídos, sepulcros caiados. Precisamos demais do Espírito Santo, meus irmãos, para sermos vivificados, demais, não apenas de aparência.
Não nos conformarmos em ver a igreja e não olharmos para o que a igreja verdadeiramente está precisando, o que nós como cristãos estamos precisando. E entrou neles o Espírito e viveram e se puseram de pé e se formou um grande exército. Entrou neles o Espírito. Só assim eles tiveram vida. Só o Espírito Santo pode regenerar a alma do homem. Só o Espírito Santo pode transformar o nosso interior e fazer fluir rios de águas vivas dentro de nós. Só o Espírito Santo pode levantar um exército poderoso para marchar na terra, levantando a bandeira do Santo Evangelho. Só o Espírito Santo pode tirar a igreja da crise, tirar a igreja da imoralidade e trazer de volta tempos de refrigério, tempos de avivamento, tempos de frutos do Espírito. Só o Espírito Santo. Aleluia, só Ele. E eu tenho certeza que Ele tem poder para fazer isso. Em último lugar, o quinto ponto é os resultados da restauração. O que é que acontece quando o Espírito Santo está agindo, quando a palavra de Deus está sendo pregada, quando a palavra de Deus está tendo primazia, quando Deus se volta para o seu povo, diante da crise, diante de toda essa realidade que eu acabei de falar, o que é que acontece? Primeiro, os ossos secos passaram a viver e se puseram de pé como um exército, lá no versículo 10. Deus pode nos unir, Deus pode nos levantar, Deus pode nos dar um só coração, um só propósito para sermos uma igreja vitoriosa como um exército. Deus pode quebrar as barreiras que nos dividem. Deus pode quebrar as barreiras que nos colocam uns contra os outros. Só Deus. Deus pode levantar uma igreja forte, poderosa e nos unir num só propósito, nos fazendo amar a Deus e amar uns aos outros, e como uma igreja, como um exército, lutar, guerrear as batalhas do Senhor. Só Deus pode fazer isso. E os resultados primeiro resultado é que os ossos secos passaram a viver e se puseram de pé como exército. O segundo resultado é os ossos secos saíram da sepultura. Versículo 12 e 13. Não importa quão profundo seja a nossa sepultura, o Espírito Santo quebra o poder da morte e traz a vida. E faz você vivo de novo e livre para adorar o Senhor Jesus. Não importa quanto tempo nós estamos vivendo do marasmo espiritual, na frieza espiritual, mas o Espírito Santo tem poder para quebrar essa morte e trazer vida, gerar no teu coração fome e sede, o primeiro amor, e fazer com que nós venhamos a nos voltar para Deus. E a chama, o fogo continuamente no altar não pode se apagar. E é o Espírito Santo que mantém acesa essa chama na nossa alma. Terceiro resultado, uma profunda experiência com Deus. E aqui nós temos 2 pontos. Essa é uma profunda experiência com Deus. Nós temos 2 verdades que eu quero apresentar para vocês. Primeiro é a unidade espiritual. Se você ler o versículo 22 ao 25, nunca mais Israel foi 2 nações. Não havia mais divisão na nação de Israel. Deus havia restaurado os relacionamentos, não havia entre eles pessoas que não se falavam, havia união, havia comunhão entre eles, porque Deus havia trazido a restauração em vida espiritual. Quando o Espírito Santo sopra sobre nós, se acabam as mágoas, se acabam as inimizades, as fofocas, os ciúmes, as divisões, as invejas, acaba tudo isso, irmãos. E aí a gente passa a se unir no único propósito, amar a Deus, ganhar almas. E como igreja, sermos uma igreja como um corpo saudável. Comunhão íntima e contínua com Deus. É isso que acontece quando nós temos uma experiência profunda com Deus. Nós temos uma comunhão. Deus porá o seu santuário, está lá escrito, do verso 26 ao 28, Deus porá o seu santuário no meio do seu povo para sempre. Ele será nosso Deus e nós o seu povo. Santuário no meio do povo para sempre significa, sabe o que, meus irmãos? Comunhão. Deus está dizendo, eu vou estar entre vocês, a minha glória, a minha presença vai estar sobre vocês. Deus, ele é maior do que a recompensa. Deus, a presença dele é tudo o que precisamos. Meus irmãos, muitos estão preocupados com templos luxuosos, pomposos, estrutura física.
Muitos estão preocupados, irmãos, apenas em mostrar a estética aparente da igreja, do templo. Não, irmão, muitos estão preocupados apenas em receber as bênçãos de Deus, mas não querem ter comunhão com Deus. Deus é a nossa maior herança. Ele é tudo que temos, a presença dele é tudo que nós, a igreja, e é essa presença que nos mantém de pé, é essa presença que nós necessitamos. A vida eterna é conhecer a Deus. O céu, irmãos, é comunhão com Deus. O crente que não tem comunhão com Deus aqui na terra, como é que vai para o céu? Se o céu é lugar de comunhão, é um lugar em que nós vamos desfrutar plenamente da comunhão com o Senhor. O Espírito Santo nos tirou da morte e restaurou a nossa comunhão com Deus. Avivamento é comunhão com Deus, restauração é comunhão com Deus. E eu concluo essa pregação, essa exposição, perguntando a você como está a sua vida, como está a minha vida. Você se sente como um vale de ossos secos? Muitas vezes a gente se sente assim. Você sente que precisa de uma restauração espiritual. Deus é o agente da restauração e Ele quer nos restaurar. Se nós clamarmos a Ele com lágrimas, nós vamos clamar a Ele com lágrimas, vamos pedir renovação espiritual para nós, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa vida. Os instrumentos da restauração estão à nossa disposição. A santa palavra de Deus e o Santo Espírito. Que nós possamos hoje, agora, tomar posse e decidir se voltar para Deus e que Ele nos ajude a viver uma vida plena de restauração. Que o Senhor Jesus te abençoe, igreja do Senhor. Que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Senhor Jesus traga vida para você que está ouvindo, que vai ouvir esse áudio, que você compartilhe essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós estamos como um vale de ossos secos. Quantas vezes, meu Pai, nós estamos frios, desanimados, mortos espiritualmente. Ó Deus, se volta para nós.